Eu gostaria que vocês abrissem comigo a palavra do Senhor no livro de Isaías, no capítulo 51. Nós vamos ler do versículo 1 ao 8. Eu gostaria que a técnica, se puder, colocar na NVI, para nós podermos ler. Bem, vamos lá, então. Aí eu vou ler aqui junto. Escutem-me vocês que buscam a retidão e procuram o Senhor. Olhem para a rocha da qual foram cortados e para a pedreira de onde foram cavados. Olhem para Abraão, o seu pai, e para Sara, que os deu à luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e o multipliquei. Com certeza, o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará os seus desertos como Éden e os seus ermos como o jardim do Senhor. Júbilo e alegria serão achados nela, ações de graças e som de canções. Escute-me, povo meu, ouça-me, nação minha, a lei sairá de mim, a minha justiça se tornará uma luz para as nações. A minha retidão logo virá, a minha salvação está a caminho, e o meu braço trará justiça às nações. As ilhas esperarão em mim e aguardarão esperançosamente pelo meu braço. Ergam os olhos para os céus, olhem para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça, a terra se gastará como uma roupa, e os seus habitantes morrerão como moscas. Mas a minha salvação durará para sempre, a minha retidão jamais falhará. Ouçam-me, vocês que sabem o que é direito, vocês, povo que tem a minha lei no coração, não temam a censura dos homens, nem fiquem aterrorizados com os seus insultos. Porque a traça os comerá como roupa, o verme os devorará como lã, contudo, a minha retidão durará para sempre, e a minha salvação de geração a geração. Amém? Queridos, tem algumas versões que ali quando fala no versículo 7, sobre não ter medo dos insultos, fala não tenha medo da censura dos homens. Não tenha medo da censura. E aqui nesse texto nós vamos ver que Israel, ele estava ali no exílio babilônico. Ele estava ali, um povo, ele estava cansado, ele estava sobrecarregado de tanto sofrer. Eles tinham saído ali e eles estavam assim, nesse período realmente, eles estavam frustrados. E talvez eles estavam realmente achando que Deus os tinha abandonado. Muitas vezes aqui o profeta Isaías, ele falou a um povo dilacerado. Sempre quando nós vamos estudar a Bíblia, nós temos que nos preocupar com o contexto, o que estava acontecendo, com quem Deus estava falando, para que o Senhor estava falando. E aqui então Isaías estava profetizando sobre um povo dilacerado. Israel então estava no exílio babilônico, vivendo as consequências da idolatria e da injustiça que os seus líderes cometiam. Eles se sentiam esquecidos, abandonados como se Deus tivesse realmente virado o rosto para eles. Mas aqui nós podemos ver então que Isaías acaba trazendo uma palavra de esperança. Ele traz uma palavra de esperança para esse povo, falando até para eles ali, lembra de Abraão, lembra de Sara, lembra disso, olha, não tira os olhos daquilo que o Senhor pode fazer. Então, ele fala assim, o Senhor é aquele que ainda está sentado no trono, amém? Nos nossos dias também, o Senhor é aquele que ainda está sentado no trono. E ele então, Isaías fala que o Senhor, ele traria a restauração.
E sabe, queridos, essa promessa de Isaías, ela não se limita apenas ao passado. Quando nós aqui queremos falar que uma coisa é realmente algo muito grande, a gente pode usar, igual nós cantamos aqui, santo, santo, mas às vezes nós falamos o santíssimo, não é? Mas lá, na linguagem aqui, né, que eu não sou professora, gente, de língua portuguesa, mas enfim, né, na linguagem lá desse povo antigamente, quando ele, não existia esse superlativo, será que é isso mesmo? Superlativo, acho que é. Né, de santíssimo, quando eles queriam falar algo, eles usavam a palavra 3 vezes, para confirmar. E aqui em Isaías 51, nós podemos ver que começa com escute-me, escute-me. O Senhor fala 3 vezes, escute-me. No versículo 1, no versículo 4 e no versículo 7. Então o Senhor aqui, Ele está falando para um povo que o conhecia. Para um povo que sabia o que Ele poderia fazer. E Isaías, queridos, no meio de Isaías, no capítulo 53, o capítulo 53 é o meio de Isaías. É realmente ali, eu vou abrir aqui só um pouquinho. Porque também, quando nós vamos ver e estudar toda a questão como os assimíticos, né, eles realmente eles escreviam, nós aprendemos que nós precisamos, para ensinar um conteúdo, ter a introdução, o meio e a conclusão, certo? E lá era diferente, eles traziam o panorama do começo e do fim, e no meio estava realmente o que eles queriam dizer. Então, Isaías 53... Ele é o meio do livro de Isaías, e ele fala, né, que aquele que era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer, que ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido e oprimido de Deus, mas ele foi transpassado, né? Então a gente aqui realmente vê que Isaías aponta para o Messias, amém? Isaías, ele realmente aponta, então, essa profecia para o povo de Isaías, lá aqui, para o povo que estava no exílio, também serve para mim e para você nessa manhã. E realmente, essa semana, eu estava orando e o Senhor, muitas vezes, ele realmente, muitas vezes não, né? Ele sempre fala realmente a nós, quando nós vamos preparar uma palavra. E essa semana, queridos, nós tivemos a semana de jejum e oração. E dessa vez nós fizemos uma live pela manhã. Quem acompanhou a live às 7 horas da manhã? Então, nós tivemos pouquíssimas mãos levantadas. Mas não tem problema. Na próxima semana a gente tem, aí vocês vão estar lá. Combinado? Combinado. Porque, queridos, assim, nós realmente entendemos que há um tempo onde o Senhor tem nos despertado como igreja. Onde realmente o Senhor tem nos levado a perceber que nós podemos dar como resposta ao Senhor mais do que nós temos feito. Quantos aqui acreditam que pode dar mais do que já tem feito para o Senhor? Eu posso dar mais. Então, nós voltamos das férias e realmente começamos a orar. E o Senhor então falou comigo. E aí Deus falou então assim, que o povo estava lá sofrido. E por que então que Deus teve que falar 3 vezes? Escuta-me, escuta-me, escuta-me. Porque muitas vezes o povo que estava no exílio, sofrendo, um povo que estava ali frustrado, né, realmente, ele não escuta a voz do Senhor. Muitas vezes eles não conseguem, quando a gente está com dor, a gente não escuta a voz de Deus. E esse povo, eles não perceberam que ali, né, a Babilônia era apenas um instrumento nas mãos do Senhor de correção. De realmente trazer o povo dele de volta para o caminho certo. Era realmente ali uma correção onde Deus queria que eles se arrependessem dos maus caminhos. E por isso, nesse capítulo que nós lemos, do versículo 1 ao 8, está dizendo que essa palavra não é para um povo leigo. Essa palavra é para um povo que sabe quem é Deus. Estão comigo aqui?
E sabe quem é Deus e o que Ele pode fazer. E sabe, queridos, muitas vezes, nós, assim como esse povo que estava no exílio, também acabamos confundimos a correção de Deus com desprezo. Muitas vezes nós não queremos acreditar que aquilo que nós estamos a passar seja algo de Deus. Então, muitas vezes a gente acaba assim fugindo, que eu posso dizer assim, do chinelo de Deus. Deus é um Deus justo, porque sabe, queridos, um Deus que não é justo, que não traz justiça, não é um Deus que ama. O nosso Deus é um Deus que ama e por isso Ele é justo e Ele nos leva para um caminho de arrependimento. Para um caminho de conserto. E muitas vezes, por causa das nossas dores ou das circunstâncias que nós estamos a enfrentar, nós acabamos censurando ou cancelando Deus nos nossos corações. E é sobre isso então que eu quero falar nessa manhã. Quando nós cancelamos Deus. Nossa, pastora, não. Eu não cancelo Deus, né? Ainda mais hoje que a gente está aí com essas redes sociais, que quando você não gosta de alguém é só se cancelar, né? É deixar de seguir. Mas sabe, queridos, muitas vezes nós cristãos, a gente faz isso quando nós deixamos de ouvir a voz do Senhor. Quando realmente nós deixamos de praticar aquilo que é básico para nós como cristãos, que é realmente orar, jejuar, ler a palavra do Senhor. Muitas vezes por nós estarmos feridos, muitas vezes por nós estarmos se sentindo injustiçados, nós não queremos ouvir a voz do Senhor. E nós só vamos escutar a voz do Senhor quando nós nos aquietarmos e nos colocarmos diante dEle. Porque senão realmente nós vamos continuar cancelando a voz do Senhor no nosso coração. Eu não quero cancelar a voz do Senhor no meu coração. Levante a sua mão e vamos orar assim, falar: Senhor Deus, levante sua mão comigo. Falar: Senhor Deus, obrigada, porque hoje o Senhor marcou um encontro comigo. Me ajuda, Senhor, a não cancelar a Tua voz no meu coração. Eu quero Te ouvir e eu quero Te obedecer. Amém. Glória a Deus, queridos. E nós vamos falar um pouquinho sobre as formas que às vezes nós cancelamos a voz do Senhor. O que esse texto tem aqui para nos ensinar é realmente isso. Como eu já falei, quando o Senhor fala assim, a primeira coisa é quando nós não escutamos a voz de Deus. Quando realmente Deus fala com aqueles que o buscam. E aí eu pergunto, como nós vamos ouvir a voz de Deus se nós não o buscamos? Então nós cancelamos a voz de Deus quando nós não o buscamos. Ou quando nós damos ouvidos a outras vozes que estão à nossa volta. Quando realmente nós damos ouvidos, às vezes até a nós mesmos. Quando nós não damos ouvido ao Senhor e as outras vozes começam a falar mais alto, quando eu e você, e isso não deve ser mais novidade para nós, a única voz que deve ser a nossa referência é a voz do Senhor. A única voz que nós devemos escutar quando nós estamos enfrentando algum tipo de situação é a voz do Senhor. Agora me veio um exemplo aqui, não falei com meu marido, mas eu vou aqui falar. Muitas vezes a família dele está aqui fazendo um processo de nacionalidade e ele então se informou e aí depois ele passou para os meus cunhados, para os irmãos e assim eu acho engraçado porque toda semana eles mandam muitas mensagens como se ele fosse realmente o que sabe tudo, né? E aí esses dias a minha cunhada mandou uma mensagem, eu falei, mas meu Deus, isso é tão fácil,
se você for lá no consulado, você vai achar. Mas aí, porque aí depois, né, eu participando, né, ali de fora, eu vi assim, por quê? Porque escutam uma pessoa falar, escutam outra pessoa falar, e não vão na fonte. E muitas vezes nós somos assim. Nós não vamos na fonte, nós realmente esquecemos de ouvir a voz do Senhor. E sabe por quê, queridos? E eu nem estou falando aqui de coisas assim, de pecados, de coisas assim que a gente sabe que é errado e você não faz. Mas eu estou falando assim dessas coisas que nós fazemos no dia a dia. Quando nós queremos resolver as situações difíceis por nós mesmos. E sabe um exemplo bíblico disso? É Faraó. Faraó, Deus falou com Faraó através de Moisés: deixa o meu povo ir. Mas aí Faraó ficou tão preocupado em resolver ali as circunstâncias que apareceram, ele ficou preocupado em acabar com as rãs, ele ficou preocupado em acabar com os piolhos, ele ficou tão preocupado em resolver ali a situação, que ele não ouviu o que Deus estava falando. E quanto mais ele lutava contra as coisas, pior ficava. É ou não é? Contanto que teve que vir 7 pragas. Toda vez que ele lutava, o negócio ficava pior. E assim realmente é. Jonas também é outro, né? Jonas é outro que também queria, ele rejeitou a voz do Senhor. E aí o que aconteceu? Foi engolido lá por um peixe grande. E eu nem imagino que é ficar na barriga de um peixe grande. Porque quando a gente chega, não é, nos mercados, nos supermercados, você vai chegando ali perto dessa seção, você sabe, tem um odor, não é? Então eu não imagino, mas ele entendeu que era a voz de Deus. E ele não negou aquilo. E muitas vezes nós realmente queremos fugir daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Porque nós simplesmente queremos rejeitar o chinelo de Deus sobre nós. Nós queremos rejeitar a correção do Senhor. Eu lembro que os nossos filhos, quando muito pequenos, o Natan foi o primeiro versículo que ele aprendeu, foi: é melhor obedecer do que sacrificar. E assim realmente nós precisamos entender que às vezes as circunstâncias estão ruins, sim. Você foi injustiçado no seu trabalho? O teu chefe falou com você de uma forma que você não gostou? Alguém te injustiçou, você hoje sente como se as coisas não fluíssem. Talvez realmente você comece a perceber e falar assim: meu Deus, eu vou, mas eu não saio do lugar. E aí você, por causa disso, você realmente não escuta, não quer escutar a voz do Senhor, ou nem para, porque você está tentando resolver os problemas com tuas próprias mãos. E nós esquecemos que Deus é aquele que ainda faz. Deus é aquele que ainda faz. E sabe, queridos, e lá então no Antigo Testamento, eles estavam falando, Deus estava falando: escute-me você que conhece a minha lei. Escute-me você que sabe quem eu sou. E hoje talvez o Senhor esteja falando: me escute. Você que sabe o meu poder. E aí, lá hoje, Deus fala conosco através do seu Filho. Em Hebreus, no capítulo 1, do versículo 1 ao 2, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus fala conosco. Só que muitas vezes nós queremos cancelar a voz de Deus no nosso coração, porque talvez seja algo que Deus esteja falando com você, que não é o que você queria ouvir. Eu já falei aqui algumas vezes, o não também é resposta de Deus para nós. E nós não sabemos o que lá na frente o Senhor vai nos livrar. Então realmente nós precisamos, e sabe, querido, nós precisamos tomar muito cuidado, porque em Atos,
Em Atos, no versículo 7, no capítulo 7, no versículo 51, diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Aqui está uma advertência para nós, filhos de Deus, nos dias de hoje. Cuidado para não cancelar a voz de Deus. Cuidado para aquilo que Deus está pedindo para você e você não tem feito. Cuidado com aquilo que o Senhor realmente tem falado e querendo ministrar o teu coração para que você possa crescer, para que você possa amadurecer e para que então você possa ir para outra fase que Deus tem preparado para você. Amém? Então, realmente, quando nós abrimos os nossos ouvidos para Deus, Ele também nos chama, como nós lemos aqui em Isaías, para que nós possamos abrir os nossos olhos para Ele. Aqui realmente Ele fala, porque, sabe, queridos, muitas vezes ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele fala, não é apenas escutar o que Ele fala, mas é mudar a nossa perspectiva, é mudar a nossa visão das circunstâncias, é mudar aquilo para qual nós estamos vendo. Por isso Isaías fala: olhai para a rocha, olhai para a rocha, porque, queridos, se o nosso ouvido nos conecta à voz de Deus, os nossos olhos nos conectam àquilo que Ele já fez e ainda pode fazer. Amém? Ainda pode fazer. Então, uma outra forma de nós cancelarmos a voz de Deus no nosso coração é nós não olharmos para a rocha. É nós não olharmos para de onde nós saímos. E ali Isaías fala então que Israel deveria olhar para Abraão. Eu sei que muitas vezes para nós essa história, ela é tão batida, nós falamos tanto, mas, queridos, olhem para mim. Escuta, Abraão, ele era um senhor de idade. E ele tinha uma promessa, que através dele, o Senhor faria dele uma grande nação e todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas ele lá com seus 90 anos, ele não tinha, e eu fico pensando, Abraão, lá um dia reclamando na sua tenda, porque nós fazemos isso. Deus, cadê todas as suas promessas? Eu saí da casa, do meio da minha parentela, e cadê a promessa que eu não vejo se cumprir? Mas Deus fez, e através lá, eles bem velhinhos, Abraão com 100 anos, é 100? Acho que é 100, né? Com 100 anos, foi pai. E através dele hoje, todos nós estamos aqui. Então Deus é aquele que traz à existência o que não existe. Amém? Gente, eu posso escutar um amém? Eu vou falar de novo, porque eu acho que vocês não estão a entender. Deus traz à existência aquilo que não existe. Queridos, de Abraão, uma pessoa, ele e a mulher não poderiam ter filhos, e ele nos fez uma grande nação através de Abraão, e ele fala: olhem para isso, lembrem do que Deus fez. Então isso realmente mostra que Deus, como diz, eu acabei de ler aqui em Romanos 4:17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Uau! Isso é tremendo, porque nós servimos a um Deus que é poderoso para trazer à existência coisas que não existem. Um Deus que é poderoso para lá no vale dos ossos secos juntar os ossos e fazer reviver carne. Vocês já imaginaram isso? E nós realmente precisamos entender que mesmo quando nós nos colocamos em situações difíceis, porque sabe, muitas vezes esse povo, ele estava no exílio porque Deus precisava com que eles se arrependessem. Mas por que eles tinham que se arrepender?
Eles tinham que se arrepender do pecado deles, de idolatria, de injustiça, de caminhos que eles mesmos decidiram se colocar. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente acaba se colocando em situações difíceis, mas mesmo nessas situações, Deus trabalha ao nosso favor. Amém? E hoje, para mim e para você, quem é a rocha de qual nós não devemos tirar os olhos? A rocha, como está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então hoje realmente nós precisamos olhar e não tirar os olhos de Cristo. Queridos, eu vou pedir um favor, vocês podem deixar para trazer o alimento depois, porque realmente está... Obrigada. Então, realmente, a gente não pode tirar, porque em Cristo, é nele que nós realmente temos a base para não desmoronar. É em Cristo Jesus, na rocha, que eu e você não vamos desmoronar. É somente nele que nós podemos nos apegar e nós não seremos abalados. Não importa o vento que vir, não importa as circunstâncias que vir, mas nós precisamos nos posicionar e não deixar de olhar para a rocha que é Jesus. Eu tenho certeza que você tem muitos testemunhos para contar daquilo que Deus já fez na sua vida. Eu tenho certeza que você tem testemunhos para contar de quantos livramentos Deus já não fez sobre a tua casa. Então, talvez hoje você esteja passando, eu não sei, mas talvez você esteja passando uma situação difícil, ou um momento que parece que você está no lugar errado, vivendo o que não era para você viver. Talvez você esteja passando uma circunstância, lembra daquilo, coloque os teus olhos em Cristo Jesus e naquilo que Ele já fez por você. Não deixe realmente de olhar. E sabe, queridos, muitas vezes nós acabamos nos iludindo com aquilo que é passageiro. Muitas vezes nós nos preocupamos com o trabalho, nós nos preocupamos com o relacionamento, nós nos preocupamos com o que vão pensar. Sabe, deixa eu falar uma coisa, em Isaías está escrito assim: olhe, tudo isso passará. Olha a sua volta. Tudo que tem aqui não vai permanecer. Não é eterno. Mas a tua vida com Deus, essa é eterna. Então, realmente, nós devemos olhar e fixar os nossos olhos naquilo que é importante. Olhar para Cristo nos lembra realmente quem Deus é e de onde Ele nos tirou. Mas não basta apenas ter memória, nós precisamos voltar ao relacionamento. Nós precisamos voltar a escutar aquilo que Deus quer e não cancelar. Queridos, pensa bem, eles estavam indo para a Babilônia e eles queriam fazer, porque assim, se você for ler o resto da história, você vai ver que tem alguns reis ali que tentaram negociar. E não deu certo, sabe por quê? Eles tentaram, e sabe quando que o livramento veio sobre o povo que estava no exílio? 70 anos depois. E sabe quem Deus levantou para mandar, para falar para eles, podem ir? Um rei sírio, um rei mouro. Enquanto eles ficaram ali lutando e tentando eles negociar com Nabucodonosor, com os outros, só piorava. A lei vinha e falava assim, olha, agora você não tem que fazer, então você vai trabalhar mais, você vai mais. Então, enquanto nós lutamos contra aquilo que Deus tem para nós hoje, nós só vamos piorar as coisas. Muitas vezes nós temos que aceitar o tempo de Deus. Está demorando? Mas vai chegar. A tua promessa vai chegar. O que você precisa fazer, nós precisamos fazer é falar, Senhor, me ajuda a entender isso daqui,
para que eu possa então viver o que o Senhor tem para mim. Às vezes, sabe, queridos, quando nós estamos cá e a gente vem de outro país, às vezes nós não entendemos e as coisas são morosas. Está demorando o processo? Tá, mas confia em Deus. Confia no Senhor. Sabe por quê? Vou falar uma coisa para vocês. Quando nós passamos num lugar de injustiça, ou um lugar de frustração, é o melhor lugar que eu e você podemos estar para manifestar Cristo em nós. Nós passamos uma situação há muitos anos atrás mesmo, que realmente nós fomos totalmente injustiçados. Eu e o pastor Sandro. E eu lembro que a gente tem algumas reuniões, né? E assim com pastores, eu lembro que nessa altura veio ter com a gente o pastor Luciano, o pastor Francisco, que hoje já não está mais entre nós, e nós conversávamos ali, e eu, né, sanguínea, falei assim, eu vou lá falar, porque não sei o quê, porque vou falar, porque onde já se viu falarem isso e tal, e eu era bem mais nova, acho que nem tinha uns 30 anos por aí. E eu queria ir resolver as coisas da minha mão, e o pastor falou para mim assim, o pastor Francisco, né, ele era muito sábio, ele falou assim, você não vai falar nada, minha filha. Eu falei, como assim? Eu falei assim, eles estão falando calúnias. Ele falou assim, você não vai falar nada, porque você crê que Deus é o teu juiz? E eu, sim, eu creio, Deus é o meu juiz. Ele falou, então, quando nós cremos que Deus é o nosso juiz, nós nos calamos e deixamos com que Ele faça o seu trabalho. Ah, que duro foi ouvir aquilo. Que difícil foi ouvir aquilo. Mesmo eu acredito quando eles ouviram que quando a instrução de Isaías para o povo na Babilônia era assim, se submetam ao rei babilônico. Se submetam a ele. Quão difícil é nós ouvirmos às vezes o que nós não queremos ouvir. Mas nós precisamos entender que quando nós estamos sofrendo justiça, e nós permitimos que a gente continue olhando para o Senhor e acreditando que Ele ainda está sentado no trono, e que Ele é o único que é capaz de nos livrar de todas as coisas más, quando nós realmente cremos e confiamos nele, Ele fará por nós. Amém? E eu lembro que nós ficamos então e nós obedecemos, por mais difícil que fosse. Nós obedecemos essa palavra. E 6 meses depois, as pessoas que levantaram calúnias contra nós estavam nos ligando e pedindo perdão. Algumas pegaram um autocarro na época e viajaram 5, 6 horas para realmente nos dar um abraço, olhar nos nossos olhos e pedir perdão. Talvez se eu tivesse feito por mim mesma, isso não teria acontecido. Então, realmente, nós precisamos entender que nós precisamos corresponder àquilo que o Senhor fala. E sabe, queridos, aqui nós chegamos a um chamado mais urgente. E eu realmente, eu já estou terminando, e eu até gostaria de chamar o pessoal aí do louvor. Enfim, vou pedir aí para alguém ver lá como é que está a situação deles aí. Mas uma das coisas que nós precisamos, que nós cancelamos a voz do Senhor, é quando nós não voltamos para Ele. E para não cancelar a voz de Deus no nosso coração, nós precisamos voltar ao relacionamento com Deus. Ali no versículo 7 diz assim: ouvi-me vós, que conhecei a justiça, vós povo em cujo coração está a minha lei. Não temas o opróbrio dos homens, nem vos turbei por causa das suas injustiças. Nós precisamos voltar, queridos, ao Senhor. Muitas vezes o sofrimento, aquilo que nós achamos que é injustiça, a frustração no nosso coração, nos levam para longe do Senhor. Muitas vezes faz com que nós nos isolemos. Faz realmente com que a gente se isole, né, da presença de Deus. Mas realmente nós precisamos entender que o sofrimento ele nos afasta, mas ele também pode nos levar de volta a Deus.
E eu quero ler com você aqui algo que o Senhor realmente falou no meu coração. Está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quem aqui se chama pelo nome do Senhor? Quem aqui? Vamos lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, ou seja, quebrantar o coração, e entender que muitas vezes está cancelando a voz de Deus no seu coração. Ele fala, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Então, vejam bem, o Senhor está falando, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e o Senhor está falando, ei, é você. Quando você se humilhar e você reconhecer que há em ti maus caminhos, e quando você orar a mim e buscar a minha face, eu o ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Queridos, há terras aqui que precisam ser saradas nessa manhã. Eu creio que tudo que nós vivemos aqui nessa manhã nos leva a realmente a isso. E eu gostaria que você já pudesse ficar de pé. Eu creio que tudo aquilo, não precisa apagar ainda a luz, mas eu gostaria só que os irmãos pudessem ficar de pé. Eu creio que tudo que nós vivemos, quem esteve cá na sexta-feira sabe a palavra que o pastor liberou sobre nós, de um novo tempo. De um tempo de olharmos para aquilo que é permanente. Depois o Senhor trouxe hoje aqui um momento onde nós realmente vemos que o Senhor tem algo novo para nós. Mas o Senhor está falando, povo meu, não cancele a minha voz no teu coração. Enquanto eu orava esses dias, acho que foi de sábado, sexta para sábado, era 5 horas da manhã, eu estava orando e preparando essa palavra. E o Senhor falava comigo. A terra que precisa ser sarada. Eu gostaria que você pudesse fechar os teus olhos nessa manhã. Queridos, nós não podemos não corresponder àquilo que Deus tem, aquilo que Ele está a falar, porque Ele está falando, a terra que precisa ser sarada. O Senhor fala nessa manhã, eu quero te curar, eu quero sarar a tua terra, eu quero sarar o teu coração. Eu quero sarar aquilo que talvez hoje você considere como injustiça. Eu quero sarar toda palavra contrária àquilo que eu digo quem você é. O Senhor nessa manhã está dizendo, queridos, eu como Cristo, eu abro o caminho. E o Senhor fala em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Nessa manhã, não cancele a voz de Deus no teu coração. E o Senhor fala, eu quero sarar a tua terra, restaurar. Queridos, quando nós nos submetemos à vontade de Deus, mesmo quando a vontade de Deus é contrária à minha vontade, à sua vontade, quando nós nos submetemos, nós experimentamos a verdadeira alegria que nós só temos em Cristo Jesus. Não é outro lugar, queridos, não é outro lugar. Enquanto você olhar para o teu problema, enquanto você ficar olhando para aquilo que não te agrada e tirar os olhos do Senhor, Ele não poderá sarar a tua terra. E nessa manhã Ele quer sarar, queridos. O exílio mostrou que censurar, cancelar a voz de Deus só prolonga o sofrimento. Eu não quero prolongar
sofrimento, amém? Levante a sua mão, querido, aonde você está, nessa manhã. Você quer prolongar o sofrimento? Não, levanta a sua mão para que o Senhor possa sarar a tua terra. Queridos, ouvir, olhar e voltar para Deus, para Ele traz restauração. E hoje a voz de Deus se revela em Cristo Jesus. E resistir ao Espírito Santo nessa manhã é negligenciar, é cancelar, é censurar Ele. Queridos, se nós nos humilharmos, orarmos e buscarmos a face do Senhor, Ele transforma o nosso deserto em um jardim e nos restaura por completo. Queridos, hoje pode ser o dia da tua restauração. Hoje pode ser o dia em que o teu cativeiro acaba. Hoje é o dia aonde você será liberto do cativeiro que te prende. Hoje é o dia em que você deixa de cancelar a voz de Deus e decide confiar nele por inteiro. Deus ainda transforma desertos em jardins. Deus, Ele ainda faz do nada nascer uma multidão. Ele ainda é a rocha que sustenta a tua vida. Então agora se entregue a Ele, volte a Ele, olhe a Ele, porque o Senhor está pronto para te restaurar. Pai nosso no céu, santo é teu nome, teu reino buscamos, tua vontade
a história nunca viu.